Charles Richet, A Grande Esperança. Conteúdo resumido. Nesta obra, o eminente fisiologista Charles Richet se propõe a responder à pergunta: por que existes? Depois de ter presenciado centenas de fenômenos espíritas, rigorosamente controlados, junto aos mais respeitados psiquistas europeus e norte-americanos, ele refaz a sua pergunta: por que existes? E responde simplesmente: para existir e para ter filhos. Todos os fenômenos mediúnicos comprobatórios da sobrevivência do espírito além da morte corporal, mesmo as pesquisas de Sir William Crookes com o espírito de Katia King, não foram suficientes para provar a Richet a imortalidade do ser psíquico. Vemos isto em suas próprias palavras, como se lê na segunda parte desta obra, livro 2, capítulo 4, discussão. Entretanto, ensinamos que a memória é função do cérebro. Se o sangue oxigenado cessa de passar pelo cérebro, mesmo durante meio minuto, não há mais memória. Ainda assim, Richet é considerado um dos grandes colaboradores do espiritismo, já que a sua intensa participação nas pesquisas dos fenômenos psíquicos, juntamente com Crookes, Lodge, Bosano, Aksakoff e outros, despertou em um grande número de cientistas eminentes o interesse pelos fenômenos extrafísicos. É importante frisar que suas dúvidas em relação à sobrevivência do espírito em nada diminuem a dignidade desse grande cientista, cujos trabalhos lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz, em 1913. A passagem de Richet. O Senhor tomou lugar no tribunal da sua justiça e, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra, chamou o anjo da morte, exclamando: nos meados do século findo partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome no orbe terráqueo, levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram, enobrecidos nas ações dignificadoras desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem, no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador, com as suas análises incessantes, e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou. Senhor, aludis a Charles Richet, reencarnado em Paris, em 1850. E que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai. Justamente pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richet não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem adjudicado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da vossa sabedoria. Desde os primórdios das suas lutas na terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino de tuas inspirações. Dessa assistência constante lhe nasceram os poderes intelectuais, tão cedo revelados no mundo. A sua passagem pelas academias da terra, que serviu para excitar a potência vibratória da sua mente, em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos, foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho. Ainda na mocidade, lecionou na Faculdade de Medicina, obtendo a cadeira de Fisiologia. Nesse tempo, já seu nome, com os vossos auxílios, estava cercado de admiração e respeito. As suas produções granjearam-lhe a veneração e a simpatia dos seus contemporâneos. De 1877 a 1884, publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a sensibilidade, sobre a estrutura das circunvoluções cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando seu nome e admiração universal. E em matéria de espiritualidade, replicou austeramente o Senhor o que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas. Nesse particular, exclamou solícito o anjo, muito lhe foi dado. Quando deixastes cair, mais intensamente, a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem,
Ele foi dos primeiros a receber-lhe os raios fulgurantes. Em Carqueirane, em Milão e na ilha Robaúde, muitas claridades o bafejaram, junto de Eusápia Paladino, quando seu gênio se entregava a observações positivas junto aos seus colegas Lodge, Mies e Sidgwick. De outras vezes, Condelane analisou as célebres experiências de Alger, que revolucionaram os ambientes intelectuais e materialistas da França, que então representava o cérebro da civilização ocidental. Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização psíquica, apelando para o seu coração, a fim de que lhe afirmasse as realidades da sobrevivência. Povoaram-lhe as noites de severas meditações, com as imagens maravilhosas das vossas verdades, porém apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado de Metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Os mestres espirituais não desanimaram nem descansaram nunca em torno da sua individualidade, mas apesar de todos os esforços despendidos, Richetti viu, nas expressões fenomenológicas de que foi atento observador, apenas a exteriorização das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Ele que fora o primeiro organizador de um dicionário de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizam pela dúvida que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, Senhor, encarar as verdades imortalistas, senão como hipóteses, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio inclinando para a fé, até hoje inacessível ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar-lhe um trabalho profundo, que apareceu no planeta como a grande esperança, e nestes últimos dias a sua formosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Pois bem, exclamou o Sr. Richetti terá de voltar agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Senhor, assim tão depressa? Retornou o anjo, advogando a causa do grande cientista. O mundo vê em Richetti um dos seus gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na Terra, a fim de que ele vos servisse, servindo a humanidade? Não. Disse o Senhor tristemente. Se, após 85 anos de existência sobre a face da Terra, não pôde reconhecer, com a sua ciência, a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estada nesse mundo. Como recompensa aos seus esforços honestos em benefício dos seus irmãos em humanidade, quero dar-lhe agora, com o poder do meu amor, a centelha divina da crença, que a ciência planetária jamais lhe concedeu nos seus labores ingratos e frios. No leito de morte, Richetti tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira, em caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Gabriel Delane estende-lhe os braços de amigo. Denise e Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da Revista dos Dois Mundos, cooperadores devotados dos anais das ciências psíquicas, ali estão para abraçarem o mestre, no limiar do seu túmulo. Richetti abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido às materializações da Vila Carmen, mas ao seu lado repousam os seus despojos, cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas, sua personalidade é a mesma aí. No momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam, ouve uma voz suave e profunda, falando do infinito. Richetti, exclama o Senhor no tribunal da sua misericórdia, por que não afirmaste a imortalidade, e por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro, que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros. Aprendeste e ensinaste,
Fundaste sistemas novos de pensamento, à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia, decifraste, com o teu esforço abençoado, muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo, e todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Mas, eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros, e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina como um venábulos maravilhoso de luar indescritível. Richetti sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estás no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no, pela estrada de éter da eternidade e, entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Humberto de Campos, Espírito. Recebida em Pedro Leopoldo a 21 de janeiro de 1936, por Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Por que existes? Livro 1. A expansão do homem e da inteligência. Por que existes? Não és realmente curioso se nunca fizeste esta pergunta? Feliz negligência, não obstante bem singular. Pois jamais pediste para viver e a existência te foi imperiosamente imposta. Por quem? Para quê? Por quê? No entanto, tens em parte o direito de saber, ou pelo menos de interrogar o destino, interrompendo o curso do teu trabalho, dos teus prazeres, dos teus amores e de tuas inquietações. Mas não. Contenta-te com viver, antes vegetar, porque viver sem refletir sobre o seu destino é lamentável. Andas, dormes, comes, bebes, amas, choras, ris, estás triste ou alegre e jamais te preocupas com a sorte que esperam teus bisnetos, nem com o universo misterioso que te cerca, universo esse estranhamente colossal, do qual não és mais que um átomo. Desse mundo, apesar de tuas pretensões à ciência, não vês mais que as aparências, porque dele não compreendeste grande coisa. Então nunca procuraste saber por que existes. Contudo és um ente sensível, sentindo alegrias e pesares. Para que servem esses pesares? Para que servem essas alegrias? Eis aí o que seria bom saber. Eis o que é justo aprofundar. Mas não és curioso. Pois bem, se não és curioso, eu serei por ti, procurarei, sem frases vãs, ver se nossa existência, nossa mesquinha e fugaz existência tem um fim, se temos um papel a desempenhar, por pequeno que seja, neste imenso cosmos. Tudo é possível e talvez os homens e os animais nada mais sejam do que pequenos bonecos, que uma força misteriosa, sem dúvida caprichosa, se diverte a movimentar. Seja como for, ela infligiu a todos o regalo da vida e a nós impôs a consciência. Sem nos consultar, concedeu-nos esse dom doloroso e sublime de sofrer, amar e pensar. Podes então perguntar a essa força misteriosa, por que te ocupaste de nós? Que queres? Sabemos perfeitamente, não por que, mas como nasceste. Duas pequeninas células microscópicas encontraram-se um dia, ou, antes, uma noite, numa úmida e sombria caverna, e tu és o resultado dessa união silenciosa. Ora, não havia senão uma célula fêmea entre 100 milhões de células machos que turbilhonavam em redor dela. O pequeno macho que teve o privilégio de penetrar a célula fêmea foste tu. Sim. Já eras tu. De tal forma eras tu que nada mais poderia modificar tua forma e tua evolução. Mais tarde cresceste, tomaste a forma de embrião, de feto, de homem. Adquiriste hábitos, ganhaste teu pão, procuraste ser amado ou amar, sentiste a sede de prazeres, de amores,
de dinheiro ou de glória. As duas células, depois de unidas para formar um ente humano, seguiram uma rota longa e complicada. Mas se um outro dos 100 milhões de machos que volitavam em redor da célula fêmea tivesse tido mais apetite, se tivesse mostrado mais ágil ou mais vigoroso, não mais serias tu quem alcançaria a inefável felicidade de desenvolver-se, seria teu irmão quem teria nascido. Portanto, bem vês que no momento fatídico do teu nascimento podiam ter nascido milhares de seres diferentes de ti. Na verdade, tu és o resultado de um acaso prodigioso, porque nada poderia fazer prever que essa célula macho fosse a privilegiada, e certamente no teu ponto de vista pessoal é muito interessante, mas no ponto de vista geral, que tenha sido tu um dos milhares dos teus possíveis irmãos, isso nada significa. Para a humanidade imensa, nenhuma importância haveria se tivesse nascido um de teus irmãos, sendo um pouco maior ou menor do que tu, com o nariz mais longo ou mais curto. Transponhamos, pois, o imenso passado que te precede. 100 milhares de séculos. Isso nada é do ponto de vista da eternidade do tempo. Ainda que isto seja profundamente misterioso, a ciência pode, mais ou menos, levantar algumas hipóteses sobre esse prodigioso passado. Houve um tempo, bem longínquo, em que o nosso planeta ainda não existia. Mas o nosso querido Sol já lá estava, naturalmente um pouco maior e mais branco que hoje. Esse divino Sol era, como é hoje, uma colossal massa gasosa de fogo. Ele perambulava sozinho no espaço infindo sem ser acompanhado, como hoje, por um cortejo servil de planetas. Ora, essa massa colossal de um gás em ignição era, como toda a matéria, submetida à lei da atração. Da mesma forma que os nossos oceanos, cedendo à atração lunar, têm as marés que, em dadas ocasiões, os fazem aumentar de volume, da mesma forma a massa ígnea do Sol pôde, quando um astro vizinho dela se aproximou, de algumas centenas de milhares de quilômetros, provocar uma formidável maré de fogo. É, pois, provável que um astro qualquer, enorme também, seguindo seu curso errante perto do Sol, tenha provocado uma maré de fogo, de sorte que parcelas enormes da massa ígnea, atraídas pelo astro, se tenham destacado do globo solar. Mas elas não puderam ir muito longe, pois estavam retidas pela atração solar, e, detendo-se em caminho, movidas ao mesmo tempo pela força centrípeta e a força centrífuga, puseram-se a girar sobre si mesmas, a voltear em redor do centro de onde acabavam de se desprender. Esses esferoides ígneos, prosseguindo seu curso no espaço gelado durante séculos e séculos, congelaram-se. Antes elas eram unicamente gasosas. Certas partes, pois, os metais, se liquefizeram. O esfriamento então, sendo ininterrupto, solidificou a superfície. Mas a massa central conservou-se líquida em ignição. Portanto, hoje, a Terra é uma massa líquida revestida de tênue camada sólida. Esses fenômenos relativos à Terra repetiram-se provavelmente e se repetirão em milhares e milhares de planetas, pois sabemos que a constituição química da Terra é mais ou menos idêntica à dos astros. A Terra é um resumo das maravilhas dos céus. A pouco e pouco, pelo progresso do resfriamento periférico, o oxigênio e o hidrogênio, que estavam desassociados, se combinaram, o vapor de água, gasoso anteriormente, se liquefez, os mares formaram-se e, pela continuação do esfriamento gradual, na camada houve curvaturas que formaram montanhas. Daí as formas dos continentes e dos mares como se nos apresentam hoje. Assim, pois, sobreveio, como e porquê, uma obra maravilhosa, decisiva para nós. A vida surgiu nos mares e nos planetas. Eis aqui, ó tu que me lês, nossa humílima origem. Primeiramente surgiram as células simples, vegetando quer nas águas cálidas ainda, quer num solo úmido, numa atmosfera rica em ácido carbônico. Logo em seguida essas células, com certeza inconscientemente, compreenderam que se tornava necessário viver e multiplicar-se. Já se manifestava em todo o seu esplendor esse empenho do indivíduo para a vida, empenho esse que é o característico de todo ser vivo. Ora,
Para viver é necessário fixar o carbono e o azoto. Essas pequenas células famélicas, aspirando fixar o azoto e o carbono, foram obrigadas a lutar sem tréguas contra suas irmãs, famélicas também, e a resistir às forcas cósmicas hostis ou indiferentes. Deram-se batalhas incessantes e por essas batalhas elas tomaram as mais diversas formas, a fim de cada vez melhor se adaptarem às condições cambiantes de suas existências. Essas formas novas de adaptação foram transmitidas a seus descendentes, de sorte que pouco a pouco as células primitivas se tornaram seres novos cada vez mais complicados. Tanto quanto os mistérios do planeta nulo podem ensinar, essas novas formas foram, em primeiro lugar, as plantas gigantescas, os fetos, as enormes palmeiras, cujos resíduos, acumulando-se, são para a humanidade atual um abundante manancial de energia, aliás inesgotável. Será que o Sol, fixando essas massas de carbono combustível nas plantas de outrora, não tenha querido preparar poderosas reservas de forças nas nossas máquinas atuais? Adivinha-se facilmente que, se eu empresto ao Sol essas intenções filantrópicas, não posso considerar essa hipótese como real. Com as plantas aparecem animais já bastante complicados, crustáceos, imensos répteis, moluscos, insetos, peixes que parecem, por uma progressão incessante e contínua, intensificar mais e mais a consciência do ser. Ora, pouco a pouco essa consciência se transforma numa inteligência. Pela consciência e inteligência o amar a vida desperta em todos os entes vivos. Quando chegam os mamíferos e quando enfim o homem aparece, neles também desperta o mesmo amor à vida e o mesmo horror à morte. E em lugar de se atenuar, esses dois instintos crescem à medida que a inteligência se desenvolve. Ademais, quaisquer que sejam as variações das formas, com adaptações às diversas condições vitais, a geração sempre se faz pela conjunção de duas células, uma célula fêmea rodeada por inúmeras células machos. A modalidade do supremo esforço que a toda poderosa natureza estabelece para que essas duas células possam fundir-se e perpetuar a espécie é a mesma, querem se tratando de uma planta, de um ouriço do mar, de um cão ou de um homem. Se em pensamento nós nos representássemos a sucessão rápida de fenômenos longínquos, globo ígneo e gasoso, mares quentes que se esfriam, continentes que se formam, plantas que se multiplicam, animais que se complicam cada vez mais, compreendamos que o mundo inerte evoluiu para a vida e que a vida evoluiu para a inteligência. Assim, pois, a inteligência dos seres vivos se intensificou, tornaram-se estes cada vez mais inteligentes até atingir o estado atual, até se tornarem homens, isto é, seres capazes de linguagem, essa maravilha das maravilhas, capazes de inventar o cálculo integral e a geometria analítica, capazes de conhecer a composição química dos astros que se encontram a uma distância de muitos milhares de trilhões de quilômetros, capazes também de compreender as ideias abstratas, tais como a solidariedade e a justiça. A inteligência ganhou muito, não só em profundidade, mas também em extensão. Há 100.000 anos, se os homens já existissem, o que é provável, esses homens, muito próximos dos macacos, seriam bem pouco numerosos, vivendo disseminados no Vale do Nilo ou nos palmeirais da Caldeia. Há 10.000 anos, sem que se possa precisar um número qualquer, no máximo poderiam existir 20 milhões de homens. Hoje há 3.000 milhões. Cada ano a população humana, apesar de guerras infames, aumenta de 4 ou 5 milhões de almas. A Terra toda está invadida pela espécie humana. Nenhuma praia deserta. Até os polos foram conquistados. Todas as montanhas são transpostas. Todos os desertos atravessados. A expansão do gênero humano na superfície do globo terrestre é total. Essa expansão do gênero humano é a expansão da inteligência. Logo vemos claramente se descortinar esse grande fenômeno indiscutível, o desenvolvimento da inteligência em qualidade e quantidade, fenômeno prodigioso que não mais nos admira, porque nele vivemos e ele nos habituamos. E por quê? Sim. Porque essa sucessão contínua de fatos, disparates na aparência, nos conduziu a esse resultado supremo, a intensificação da inteligência.
Procuremos compreender a causa desse magnífico despertar. Somente duas soluções são possíveis. Ou é o acaso ou é uma lei. Vejamos antes a solução do acaso. Ora, quando digo solução, não é uma solução. Ao contrário. Em bom vernáculo, acaso quer dizer que não temos solução a propor. O acaso não é em absoluto uma hipótese como as outras, e a negação de toda a hipótese. Uma moeda que atira ao ar cai do lado da coroa e eu digo ter sido o acaso que a fez cair assim, pois ignoro absolutamente que rotações, que reviravoltas pôde ela fazer para tombar desse lado. Encontro-me na rua com meu amigo A, distante de sua residência e da minha. As causas determinantes desse encontro, no minuto exato em que eu passava, foi obra do acaso, porque ignoro por completo os motivos que lá o levaram precisamente nesse minuto. Disparo um tiro de espingarda numa perdiz que voa e um grão de chumbo quebra-lhe uma asa. É o acaso que faz esse grão de chumbo ferir e não o outro das centenas de grãos que se encontravam no cartucho. Há pouco falei dos milhares de células machos que assaltaram a célula fêmea, foi ainda o acaso que concedeu o privilégio a essa célula e não a uma outra. O acaso nada mais é do que nossa ignorância, mas também é provavelmente a ausência de leis, ou pelo menos de leis que nos sejam acessíveis. Quando as coisas evoluem por obra do acaso, elas são de uma fantasia louca, a menos que nos pareça por demais desordenadas para que a nossa ciência não tenha podido penetrar as leis. Não se pode achar a direção nem a intenção às agitações que um voo de mosca determina no galvanômetro. Dá-se o mesmo com a existência dos seres vivos e o desenvolvimento triunfal da inteligência. Parece que esses grandes fatos são o realce de uma direção, de uma intenção, ousarei dizer, embora a palavra seja terrivelmente antropomórfica, de uma vontade tenaz, obstinada, engenhosa, que foi durante milhares de séculos perseguida sem esmorecimento e sem desânimo. Os pequenos acontecimentos individuais são, sem dúvida alguma, devidos ao acaso, mas o conjunto indica uma lei. Os físicos admitem que as moléculas de um gás, quando é mudada a pressão ou a temperatura, não se comportem todas da mesma maneira. Mas como se trata de um número imenso de moléculas, e absolutamente aplicável o cálculo das probabilidades e a distensão desta ou daquela em particular não é levada em conta. Imaginai uma série de acontecimentos complexos, múltiplos, incoerentes na aparência, que, ao cabo de milhares de anos, nos encaminha progressivamente a um fenômeno superior que a inteligência. Não temos o direito de dizer que foi por obra do acaso que essa inteligência apareceu. É quase evidente que houve aí uma lei poderosa e universal. Se dissermos que a inteligência é obra do acaso, isto é, a ausência de toda a lei, então nada nos resta senão atirar as gemônias à pequena centelha cuja flama vacila em nós. Um fenômeno inteligente não pode ter sido por obra do acaso. Tomo dois números de 3 algarismos, por exemplo 124 e 532. Qual será o produto? Se alguém me disser 65.968, direi que foi provavelmente um fenômeno inteligente e não por acaso que esse número exato me foi dado. Não obstante, é de tal maneira menos intelectual do que o desabrochamento da inteligência depois de um esforço de 100.000 séculos. Vejamos um indivíduo embriagado que procura entrar em casa. Ele vai titubeante. Avança, recua. Cambaleia à direita e à esquerda, dá uns passos para frente e para trás. Contudo, apesar de seus titubeios, apesar de suas incertezas, se aproxima cada vez mais de sua casa, reconhece-a vagamente, hesita a tocar na grade e na campainha. Enfim, ele em casa. Assistindo às suas oscilações, vós teríeis dito que foi o acaso quem o conduziu. Oh, não. Ele teve um confuso conhecimento das coisas e, a despeito de sua embriaguez, conseguiu atirar-se no leito. Eis um outro exemplo. Comparemos a multidão heterogênea e confusa de seres vivos a um corpo da armada que recebeu ordem de seguir de Reims para Chalons. Os soldados avançam por caminhos diversos e marcham em celeridades que não podem ser comparadas. Alguns se extraviam nos campos, outros param nos albergues, há outros que cantam, há os que, cansados,
Se sentam nos barrancos, infantes, coraceiros, artilheiros, dragões, motociclistas, aviadores, tudo é dissemelhante, tudo é incoerente. Nada compreenderíamos de seus atos se só vivêssemos durante 1/100º de segundo. 1/100º de segundo para a marcha de uma hora é quase como um século em relação a 25.000 séculos. Que se pode saber da marcha de um corpo da armada, em 1/100º de segundo? Da mesma maneira, para a marcha da humanidade, que poderemos saber de sua evolução futura, não conhecendo mais que um século de sua vida. Entretanto, todos os homens que assim marcham com os seus fuzis, seus canhões, suas motocicletas, suas metralhadoras, seus tanques, têm um objetivo que é o de chegar a Chalons. Se para observá-los tivéssemos uma hora em lugar de 1 minuto, a despeito da diversidade dos caminhos, quase poderíamos conhecer a intenção do chefe que os dirige. Pois bem, podemos imaginar de que a seres vivos a Terra estava coberta há 1 milhão de anos. Os arquivos paleontológicos da Terra permitem-nos sabê-lo e assim compreendemos distintamente que esse rebanho de seres, que vivia há 1 milhão de anos, marche para uma inteligência maior, como os soldados marcham para Chalons. Não obstante uma aparente desordem, esses seres vivos, débeis parcelas dessa inumerável coorte, avançam inconscientemente para um grande destino. Eis aí o que é incontestável. Não é pois o acaso, é uma lei. Seguramente para cada um desses seres, quer sejam eles répteis ou peixes, pássaros ou mamíferos, cangurus ou homens, foi unicamente o acaso que os condicionou a uma existência individual. Assim, pois, numa companhia de infantaria que segue por uma estrada, é o acaso que faz Paulo cantar, Pedro fumar, Jorge sentar-se na encosta, Henrique enxugar a fronte, Luciano parar junto a uma árvore. Mas essas irregularidades nenhuma importância têm. A coluna prossegue sua marcha, pois não vai a debandada, obedecendo antes a uma ordem expressa. Da mesma forma as irregularidades desta ou daquela espécie animal, verdadeiramente desta ou daquela nação, os atrasos do progresso final, mesmo durante alguns séculos, nada significam para o conjunto das operações do rebanho vital. Ora, por pouco que se estude a evolução, a progressão, desse rebanho vital durante milhares ou milhões de anos, vemos surgir uma real direção. Tudo se passa como se esse bizarro cortejo, que se renova incessantemente, obedecesse a uma determinada ordem. No imenso cosmos do qual nada mais somos que um fragmento minúsculo no espaço como no tempo, há acasos individuais, não acasos gerais, mas muitas leis como para as moléculas de um gás comprimido e como para o número de raios, que o rádio emite. Por conseguinte, uma soberana lei biológica aparece claramente, a da progressão intelectual. Bem entendido, contanto que transponhamos as centenas de séculos. E não faço aqui alusão a alguns outros modos misteriosos, abismais, que fremem em redor de nós. Não tomo, pelo menos no momento, senão o mundo real, mecânico, tangível, visível, abordado pelas nossas ciências clássicas. Costearei a terra sem me aventurar no desconhecido imenso do qual nada posso dizer ainda, senão que existe, sem que nem eu nem ninguém o tenha podido penetrar. Contudo, esse mundo tangível e visível que, não obstante suas irregularidades, se dirige para um desígnio sublime, isto é, uma inteligência superior, só pode ser conduzido por uma lei, lei suprema, universal, que governa todo o biocosmos. Essa lei poderia não existir? Não creio, é o fatum dos latinos, anang que é dos gregos. Nossa inteligência não pode supor que o mundo material não seria submetido à lei da atração, que o hidrogênio não se combinaria com o oxigênio e que a vibração da luz não se propagaria com a velocidade de 300.000 km por segundo. Assim, pois, a evolução do esferoide era fatal. Fatal seu esfriamento. Fatal seu povoamento de seres vivos. Fatal a evolução desses seres vivos para a inteligência. Para além do mundo solar, há, sem dúvida, no imenso espaço e no infinito, antigo ou futuro, tempos, outros mundos análogos ao nosso,
com uma constituição e uma evolução quase idênticas. Sim. Há lá no alto milhares de planetas imensos, girando em redor de milhões de estrelas suspensas na bóveda celeste. Pois bem, conheço unicamente um desses planetas, é a Terra onde habitamos e vejo que ela é habitada por seres inteligentes. Poderei eu supor que só ela possui essa vantagem? Se é vantagem. Façamos então uma comparação. Ela é surpreendente. Eis um saco grosso e fechado onde se encontra 1 milhão de bolas, talvez de diferentes cores, que ignoro. Tiro uma ao acaso. Ela é vermelha. Não será grandemente absurdo supormos que dentre as 999.999 bolas, só haja uma vermelha? E agora respondo, ai de mim, timidamente, a pergunta que é o título deste capítulo: por que existes? Existes porque o destino, isto é, uma lei quis que vivesses. E eu te provarei agora que essa lei existe porque o destino te concedeu os meios muito eficazes de consolidar as forças ínfimas de tua ínfima individualidade. Vejamos quais são esses meios. Livro 2. A defesa do indivíduo contra a morte. Existes e não precisas empregar esforços para energicamente defender tua existência, isto é, obedecer à força que te tirou do nada. Essa força assegurou-se de tua obediência por processos bem simples, dos instintos protetores, irresistíveis, instintos comuns de todos os seres vivos. Esses instintos protetores, de modalidades tão diversas, são de tal forma universais, de tal forma adaptados a uma proteção eficaz, que seria loucura atribuí-los ao acaso. Como? Para assegurar a vida na superfície terrestre, haveria um acaso maravilhosamente disposto, prolongado durante milhares de séculos, propagando-se sem exceção a todas as espécies animais. Não. Não foi o acaso que criou esses instintos quase divinos, sobre-humanos em todos os casos: o medo, a repulsa, a dor, a fome, o horror à morte. O medo. O medo é um instinto universal. Ante um movimento brusco, ou um ruído violento, perante o inesperado, o animal, quer se trate de um inseto, de um peixe, de um pássaro, de um cervo, ou mesmo de um homem, fugirá. Não é necessário iniciação alguma, é o reflexo psíquico fatal, ao qual eles imediatamente obedecem, antes mesmo de se certificarem da existência de um perigo. Os animais domésticos, corrompidos pela domesticidade, podem ser adestrados e não fugir. Mas a não ser que estejam sabiamente ensinados, eles não resistem a esse primeiro impulso. Dizem que os pinguins, nos polos antárticos, não demonstram receio com a nossa aproximação, mas devemos conservar reserva sobre essa sociabilidade. O medo que determina a fuga imediata tem todos os caracteres de um instinto no mais alto grau de domínio. Ele é repentino, irresistível, irrefletido, dominador. O homem também, como o cervo, a lebre, o peixe, apesar de sua inteligência, é provido desse instinto que o faz fugir precipitadamente quando um perigo ameaça. Um medo especial é aquele que as serpentes infundem a quase todos os animais, porque as serpentes, por seus venenos, são extremamente perigosas. O instinto nos defende delas pelo horror que nos infundem assim que as vemos. Nada é mais divertido do que encerrar uma serpente ou, o que dá no mesmo, uma enguia viva numa gaiola onde haja 2 ou 3 macacos. Estes então se tornam realmente cômicos. Dão saltos desordenados e agarram-se com forçadas momícias aos poleiros superiores da gaiola. E, ao mesmo tempo em que se mostram amedrontados, são curiosos. A curiosidade e o temor formam nessas almas ingênuas um conjunto bizarro, onde aliás o temor predomina. Perante as serpentes o homem quase se porta como macaco. A civilização não aboliu esse medo instintivo que uma hereditariedade ancestral lhe transmitiu. Conheço inúmeras pessoas às quais a presença de uma serpente provoca um terror que quase chega a síncope. Isso não é ocasionado pelo raciocínio seguinte: devo temer a serpente porque ela é venenosa. Certamente não. A ideia do veneno está bem longe. É um velho temor hereditário que sobrevive. Observaremos que esse temor é quase hereditário,
pois a serpente não atemoriza nem pelo seu porte colossal, nem pelos silvos ferozes, nem pelos botes impetuosos. Ela devia, para fazer-nos evitar sua insidiosa mordedura, amedrontar-nos com sua forma e rastejamento. A par do medo instintivo, há o medo que provoca o conhecimento do perigo, perigo real ou unicamente possível. O perigo possível é o desconhecido. Quanto mais desconhecido é o desconhecido, tanto mais ele amedronta. A obscuridade, por exemplo. Sente-se medo quando se tem de caminhar tarde da noite por lugares desconhecidos. Nada é mais estranho que os fantasmas, nada é mais aterrador. Entretanto, esses pobres fantasmas jamais fizeram mal a alguém. Quando o perigo é previsto, ele também pode provocar o medo. O instinto conserva toda a sua força, mas a inteligência acrescenta-lhe alguma coisa. O assobio das balas é aterrorizador quando sabemos o que ele significa, mas aí é um temor inteligente e não instintivo. Além disso, a previdente natureza não exigiu dos animais longas ou curtas deliberações que os induzam a fugir diante do perigo. Quando um cão persegue uma lebre, a lebre não perde seu tempo com raciocínios sutis, ela foge rapidamente quanto pode, como tocada por mola. Quando uma bala assobia na orelha de um soldado, ele abaixa a cabeça quase instintivamente sem se dar conta de que esse movimento é absolutamente inútil. Assim a fuga, isto é, o mais habitual reflexo do medo é um reflexo psíquico de grande poder. E no entanto o medo às vezes é tão intenso que em lugar de excitar as forças musculares, ele as paralisa. A expressão francesa, morte de peur, que se encontra provavelmente em outras línguas, indica um fenômeno bastante conhecido. Quando o medo é muito grande empalidecemos, trememos, e nossas pernas vacilam. Não se pode mais andar. Não se pode nem mesmo gritar. Certos insetos, quando tocados, têm o curioso instinto de se fingirem mortos. Eles simulam a morte para evitar a morte. Cometemos cotidianamente um singular erro psicológico. Esse erro é o desprezo enorme que nos inspiram os poltrões. Confesso que eles me causam profunda repulsa. Portanto, convenho que essa repulsa e esse desprezo sejam bem justificados, porque, em resumo, eles nada mais fazem que seguir a ordem imposta pela natureza soberana de temer todo atentado contra a vida. B. A vertigem. O medo especial que o hábito e a educação chegam, embora dificilmente, a vencer é a vertigem, tipo do medo instintivo. Nenhum estudo ainda foi feito, de meu conhecimento pelo menos, sobre a vertigem dos animais. Estou certo de que as cabras montesas, saltando alegremente pelos precipícios, não sentem, com certeza, nada que se assemelhe aos nossos temores dos abismos. No homem o que caracteriza a vertigem, não obstante toda sua vontade, é a inibição de movimentos. Ele fica como que pregado ao solo. Suas pernas dobram-se e recusam-se a qualquer movimento. A coragem e a inteligência nada mais podem fazer. Não posso admirar realmente a suspeita que a natureza tem de nossa inteligência, pois que ela nos infundiu com todo o império esse terror pelos abismos. Trata-se de defender nossa vida. Ora, a natureza, essa velha dama, que Giuseppe de Maistre dizia desconhecer, dedicou-se no entanto a protegê-lo. Provavelmente, J. de Maistre teria sofrido uma vertigem se fosse compelido a atravessar uma estreita tábua, sem amparo, por sobre um despenhadeiro abrupto. C. A repulsa. Este outro sentimento protetor, sem o qual provavelmente toda a vida animal teria há muito desaparecido da face da terra, é a repulsa pelas substâncias infecciosas ou tóxicas. Comparai uma confeitaria a uma farmácia. Tudo na confeitaria é apetitoso, porque se trata de alimentos necessários à vida e agradáveis ao paladar, enquanto que na farmácia tudo é detestável e nauseabundo. Os medicamentos ali vendidos, pois eles são venenos, são todos de um gosto execrável. Esses venenos, embora em doses mínimas, por exemplo 1/100 de miligrama de estricnina, são ainda desagradavelmente amargos. Todos os alcaloides estão nesse caso, quinina, atropina, cocaína, nicotina. Seguramente não é por acaso que eles são amargos, mas porque são tóxicos e a natureza,
querendo nos preservar dos venenos, fê-los amargo. Frequentemente nos admiramos de que os herbívoros que vão pastar em regiões deles desconhecidas e onde germinam plantas novas e tóxicas, jamais se envenenem. Mas isso em nada nos surpreende. Como aos homens, os venenos inspiram repulsa aos animais. Há entretanto algumas exceções. Certos cogumelos muito tóxicos não inspiram repulsa. Entre os homens também há casos de morte, relativamente frequentes, causada por cogumelos, mas entre os animais não conheço casos semelhantes. Os cogumelos jamais entram na consumação alimentar dos animais. Quanto à nocividade da salsa para o papagaio, talvez seja uma lenda. Em todo caso, se não for uma lenda, a exceção confirma a regra. A repulsa pode ser provocada por outras sensações além da gustativa. O odor e a vista nos inspiram par vezes uma repulsa insuperável por tal ou qual objeto. O odor de carnes putrefatas, ricas em micróbios, às vezes perniciosos, é abominável. Enquanto os frutos frescos são de um sabor e perfumes agradáveis e apetitosos, os dos frutos apodrecidos são detestáveis. Custa-me crer que não haja uma estranha perversão do gosto deleitar-se com carnes em começo de putrefação. Algumas vezes a repulsa se confunde com o medo, os insetos parasíticos, seres nefastos e insuportáveis, que frequentemente nos irritam, os piolhos, os percevejos, as pulgas, nos inspiram um sentimento de horror que varia entre o medo e a repulsa. O medo, a vertigem, a repulsa, o horror, todos admiráveis instintos de proteção e defesa, nada mais são que formas da dor. Ora, a dor, como vou demonstrar, é a grande benfeitora, a base da nossa existência. Se ela não existisse, não haveria mais vida animal. A dor. A melhor definição que se pode dar da dor é esta: uma sensação tal, que não se quer continuar a senti-la ou a sofrê-la novamente. Uma queimadura, um corte, uma mordidela, uma fratura, uma nevralgia, um abscesso, são causas de dor. E então quase instintivamente empregamos todos os esforços para evitar queimaduras, cortes, fraturas. Pois bem, é o receio da dor e não a inteligência que nos faz velar com tão prudente zelo pela integridade da nossa pele, da nossa querida pele. Não se deve, pois, mal dizer mais a dor do que o medo. É a dor que nos faz resistir às intempéries. Estaríamos muito gelados ou queimados se houvesse somente a nossa inteligência para preservar-nos do frio extremo e do calor excessivo. O que nos protegeu foi o medo da dor que provocaria um frio intenso ou um calor extremo. Não nos poderíamos defender contra as inumeráveis causas de destruição que nos assaltam a cada minuto, se não tivéssemos perante nós, muito vivaz, a reminiscência de uma dor antiga e a ameaça de uma nova dor. Em realidade, a dor é a mãe de todas as nossas indústrias. Se os homens edificaram suas habitações foi para poderem dormir bem abrigados. Se teceram suas vestimentas foi para enfrentar o inverno, porque eles não possuem, para se defender, a espessa pele dos animais. Atribui-se a um grande filósofo grego, o mestre dos estoicos, uma expressão bastante absurda: ó, dor, dizia Zenão, tu não és mais que uma palavra. Que sandice! De todas as realidades, a dor é a mais real. Talvez mesmo a única realidade. Se os feiticeiros dos selvagens, os médicos nas sociedades civilizadas, antigas ou modernas, têm tanta autoridade e prestígio é porque selvagens e civilizados imaginam que a medicina e a feitiçaria podem fazer desaparecer, ou pelo menos diminuir, a dor e a doença. Hipócrates já dizia que o sedativo da dor é obra divina. Todo órgão doente tem necessidade de repouso. Portanto, a atividade de todo órgão doente se torna dolorosa. Eis aí o que a previdente natureza imaginou. Ela nos impõe o repouso do órgão doente porque dói quando entra em ação. Em estado normal, nossos órgãos, excetuando-se a pele e as mucosas, têm uma sensibilidade bastante obtusa, quase nula. O estômago, o coração, o fígado, o intestino, a bexiga, os rins, o cérebro, quando tudo vai bem, são quase desprovidos de toda sensibilidade. Mas, desde que estejam doentes,
fazem-nos sofrer conscientemente e nós então, para evitarmos essas dores cruéis, somos levados a tratamentos que nos permitem a cura. Dando-nos a dor, a natureza certamente nos fez um presente odioso, mas presente necessário. É preciso viver, é preciso que nossos órgãos estejam intactos para que a vida prossiga. Ora, a natureza não estabelece a integridade de nossos órgãos, nem pela inteligência, nem pela sagacidade, nem pela ciência, mas por um outro fenômeno simplicíssimo, que imperiosamente simples, o receio da dor, receio que nos recomenda o respeito por nossos órgãos doentes. E, a fome e a sede. A fome e a sede são sensações quase agradáveis, quando começam e quando vemos a nosso lado um repasto copioso e saboroso que nos aguarda. Mas essas duas sensações tutelares tornam-se verdadeiras torturas quando se prolongam sem esperança alguma de alívio. A fome e a sede são as grandes protetoras da vida. Na China, os fumantes de ópio acabam morrendo, porque perdem a sensação da fome. E, então, o que é pouco difícil e muito fácil, eles deixam de comer. Mas os fumantes de ópio são excepcionais. Todo animal para viver tem necessidade de água, de carbono e de azoto nutritivos. Se a água, o carbono e o azoto nutritivos lhe faltam, ele de tudo se esquece e enfrenta os mais espantosos perigos. É pela fome que se domam os mais selvagens animais. O homem não faz exceção. Em todas as sociedades, quer sejam modernas ou antigas, o cuidado do pão cotidiano, como da oração dominical, é a preocupação universal. Não há política nem retórica que nos desobrigue de comer, porque é preciso viver. É somente na sinistra República Soviética que assistimos a esse espetáculo consternador, em que milhões de indivíduos que se submetem, sem revolta, a fomes cruéis. Por vezes, nos países ocidentais, alguns prisioneiros revelam uma coragem extraordinária. Protestam contra suas prisões, fazendo greve de fome. Mas essas exceções são tão raras, que não servem de exemplo. Eu deveria talvez insistir nesses magníficos instintos protetores, o medo, a repulsa, a dor e a fome. Para estudá-los detalhadamente, cada um desses instintos mereceria um livro, um grande livro, mas posso demonstrar aqui que todos têm uma mesma causa, uma causa profunda, o dever de viver, tanto para o animal como para o homem. Todas essas poderosas sensações, que nada têm a ver com inteligência e que dependem unicamente de nossa constituição psicológica, limitam-se a este dever inexorável, é mister viver, é preciso fugir à morte. Todos os seres, conscientemente ou inconscientemente, se precipitam para a vida, todos os seres querem viver, todos os seres têm horror à morte. O temor à morte. Entre os animais não há suicídio. Mas, entre os homens, às vezes, a inteligência é assaz vigorosa para combater e mesmo dominar os sentimentos instintivos que preservam a vida. Dizem que o suicídio é uma covardia. Na minha opinião, esse conceito é errôneo. Bem entendido, deixaremos de lado os epilépticos, os alienados, os alcoólicos, que num acesso furioso se enforcam ou se atiram na água. É o delírio. Não o comentemos. Mas há indivíduos cuja razão parece sã, que, friamente, deliberadamente, após uma demorada premeditação, resolvem abandonar o mundo dos vivos. Pois bem, terei a temeridade de dizer que devemos assombrar-nos com essa coragem e quase admirar. Eis aqui, por exemplo, um desventurado homem atacado de um câncer na laringe ou na língua. Apesar do ópio, ele sofre dores insuportáveis. Não pode mais falar. Quase não se pode alimentar. Exala um odor infecto. Tornou-se um objeto de repulsa para aqueles que se lhe aproximam e para ele próprio. O terrível mal progride cada dia. Repouso algum é possível. Nenhuma esperança de cura. Além disso, ele sabe que dali a poucos dias a morte fatalmente terminará a sinistra e inútil agonia. Então por que prolongá-la? Um outro indivíduo é condenado à morte. Outrora fogueira e o esquartejamento, hoje a guilhotina, mas o carrasco horroriza e algumas gotas de veneno livram-no da espera angustiosa do momento fatal.
mas que um banqueiro que fez maus negócios, que um namorado abandonado, que um marido traído, que um jogador infeliz termine seus infortúnios com um suicídio, é realmente uma tolice. No entanto, eu repito, é necessário uma força pouco comum para passar da vida à morte e violentar o amor profundo que animou os milhares de ancestrais que nos precederam. É bem curioso que raramente seja escolhida a morte fatal, sem remissão nem perdão. Arriscando-se a ser seguido por algum desconhecido, tomo a liberdade de recomendar um modo de suicídio absolutamente seguro, pois uma bala de revólver muitas vezes erra o alvo, ficando assim uma pequena porta aberta para a esperança da sobrevivência. Sugiro, então, que do alto de um navio, em pleno oceano, tarde da noite, silenciosamente, com 40 quilos de pedra nos bolsos, se deixe cair junto à enorme hélice. Suponhamos, o que é pouco provável, que essa queda foi vista e ouvida, pois quando o navio puder interromper sua marcha, o infortunado que se precipitou no abismo já tem 500 metros de água sobre a cabeça. Em todo caso, o suicídio é uma tremenda derrogação da lei da vida, lei que a natureza impôs a todos os seus filhos, com tanto império que é quase impossível ser desobedecida por algum dos seres vivos. Direi, no entanto, que esse temor à morte é desarrazoado, mormente para os velhos quando não podem ter filhos, quando todos os seus órgãos estão desordenados, deslocados, senis. Insônias, digestões difíceis, tremores, tosses, queda de dentes, diminuição auditiva, cegueira, enfraquecimento da sensibilidade da memória, males incuráveis. Tudo se debilita. Então por que se apegar à vida? Disse La Fontaine. Morre de mais má vontade aquele que mais junto se acha da morte. Pois bem, conheci pessoas bem velhas, incapazes de produzir e reproduzir, capazes somente de sofrer e fazer sofrer, que se agarravam desesperadamente a um resto de vida, à medida que a vida as abandonava. Entretanto, elas não eram idiotas nem irresponsáveis. Tinham uma excelente justificação. A ordem de viver que a natureza lhes dera. O amor à vida não desaparece, quando a vida se esteriliza. Assim como para os adolescentes, para os homens feitos, esse apego excessivo à vida, esse terror angustiado da morte, são sentimentos deselegantes. O prudente Montaigne dizia não ter medo da morte, mas do morrer. Há provavelmente uma passagem que será, digamos, bem difícil de transpor. A caminhada da vida para a morte, segundo uma expressão poética. Mas, na verdade, essa passagem não é absolutamente difícil. Coma, síncope, delírio, não há o que recear. Os gregos, mestres do pensamento, apresentavam um dilema surpreendente. Ou estás morto ou vivo. Se estás vivo, não tens razão para temer a morte. Se estás morto, como teu pensar não mais existe, não poderás lamentar, porque não há sentimentos sem pensamento. Lucrécio, em seu livro admirável, apresenta um outro dilema, também muito eloquente, porque até mesmo os dilemas têm a sua eloquência. Ou foste desgraçado, doente, traído por teus amigos, impotente para satisfazer os desejos sempre insaciáveis e sempre renovados. Então a morte não é um refúgio precioso que te permite a fuga deste mundo que te foi rico de lágrimas e desesperos. Ou foste cumulado de todos os bens da fortuna, tiveste os louros, as mulheres, os festins, o dinheiro, a saúde, a mocidade triunfante e próspera. Então por que não deixar a vida com alegria e reconhecimento, pois ela te trouxe o que recusou a tantos outros mortais? Esses belos raciocínios, por justos que sejam, são muito fracos contra o instinto universal. Eis porque eu repito tantas vezes neste livro, existes porque a natureza te ordenou amar a existência. Mas não estás sozinho no mundo, tens irmãos humanos, teus semelhantes, nos quais é preciso pensar, pois também eles têm o dever de viver. Portanto, se não te deixares absorver por um egoísmo sinistro, deves pensar neles, em suas existências, na felicidade deles, curar-lhes as feridas, secar-lhes as lágrimas, aliviar-lhes as tristezas, matar-lhes a fome, retardar-lhes a morte.
O dever de todo homem não é somente o de viver, mas também de proteger a vida e a felicidade dos homens. Prolongar a vida de seus irmãos e torná-la menos cruel, eis o que nos foi imposto. O mal é a dor alheia.